Eu acho que eles já receberam essa informação no meio do caminho também, né? Então que o Senhor possa guardar a viagem deles também. Acho que ainda não chegaram lá, daqui para lá é distante, estrada ruim, né? Que o Senhor possa estar consolando a vida de nossos irmãos, família enlutada, de cada um de nós, amém? Mas sabendo que ela está mais próxima da promessa que nós, né? Ela está mais próxima da promessa, né? Está no descanso do Pai do que nós. Ela está livre da aflição deste mundo. Ela está livre agora do sofrimento, da dor desta carne. Ela está livre agora das intempéries que nós passamos aqui agora. Amém, queridos? Vamos ficar em pé neste momento. Nós vamos orar em favor de cada irmão ali, cada um de nós que temos essa proximidade com ela, que conviveu ali. Pai bendito, nós te adoramos, Senhor. Bendizemos o teu santo nome, como igreja do Senhor, como povo que o Senhor escolheu para estar aqui reunido, Pai, para adorar e bendizer o teu santo nome. Te damos graças, Senhor Deus, porque nós conhecemos a Ti, porque o Senhor se revelou a nós, Pai. Te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor abre esse espaço para te adorarmos como um povo teu, Senhor Deus, como participante do corpo de teu Filho amado. Pai querido, nós te damos graça pela vida do pastor Abival e pela vida de Doninha, Senhor. Pessoas que o Senhor colocou neste mundo, Senhor Deus, para te adorar e bendizer o teu santo nome, para testificar da tua boa vontade, para testificar, Senhor Deus, da tua alegria, para testificar do teu amor, do teu carinho, Senhor. E que agora, Senhor Deus, o Senhor resolveu tomar para si de volta, Pai. Resolveu, Senhor Deus, interromper com essa vida terrena, Senhor Deus, sem interromper, Senhor Deus, com a vida eterna que o Senhor tem para os teus santos, Pai. Mas para nós que ficamos, fica a dor da saudade. Para nós que ficamos, Senhor Deus, fica o vazio, Senhor Deus. Para nós que ficamos, Senhor Deus, ficam as lágrimas. Para nós que ficamos, para a família que fica, para cada pessoa fica, Senhor Deus, também as boas lembranças que o Senhor dá, Pai. As boas lembranças dos momentos, Senhor Deus, que o Senhor permitiu que durante essa vida aqui terrena, Senhor Deus, nós passássemos com esses irmãos, Pai. Agora nós te pedimos, Senhor Deus, que o teu Espírito Consolador possa estar agindo, Senhor Deus, possa estar derramando a sua graça ali na vida de cada um, Pai, consolando, Senhor Deus, que quando a dor apertar, que quando o choro vier, Senhor Deus, também venha, Senhor Deus, o refrigério do teu Espírito, o refrigério da tua palavra, Pai. Nós não somos como os gentios, Senhor, que não tem esperança, Senhor Deus, porque naquele grande dia, como diz a tua palavra, Pai, os que morreram em Cristo, os que estão dormindo agora em Cristo, Senhor Deus, nós não vamos na frente deles, Pai, naquele grande dia. Eles serão ressuscitados, Senhor Deus, e no momento da ressurreição, no momento seguinte da sua ressurreição, Senhor Deus, tanto eles quanto nós que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados, Senhor. Esses corpos que agora sofrem a dor da doença, Senhor Deus, que sofrem a dor das mazelas deste mundo, Pai, serão, Senhor Deus, revestidos de glória, de incorruptibilidade, Senhor Deus, e de eternidade, e seremos, Senhor Deus, trasladados para nos encontrarmos com o Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Deus. Esta, Senhor Deus, é a nossa esperança, Senhor. Essa, Senhor Deus, é a nossa esperança, Pai, que alimenta a nossa fé, Senhor Deus, que nos dá a certeza, Senhor, da eficiência e eficácia, Pai, do sacrifício de Cristo. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 14, queridos. Por enquanto nós vamos ler apenas o versículo 6. Disse Jesus:
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Amém? Queridos, João capítulo 14, né, é um dos textos mais conhecidos da Escritura. É um discurso de Jesus, né, que traz consolo à nossa alma, né? Hoje à tarde a gente estava meditando nesse texto, né, e a gente vai meditando naquilo que vem acontecendo antes de chegar nessas palavras, né? O Evangelho de João, a gente não pode esquecer que João escreveu isto aqui já próximo do final da sua vida, né? João é o apóstolo que ficou por último, né? Já morreu ali por volta do ano 100. Ele já tinha visto todo aquele colegiado de discípulos partir. O primeirinho que ele viu foi o seu próprio irmão Tiago falecer, né? Morrer. Foi o primeirinho. E é interessante que a mãe deles tinha pedido, né? Senhor, no teu reino, permita que os meus filhos se assentem, um à direita e o outro à esquerda. E Jesus: tu não sabe o que tu está pedindo, mulher, mas eu vou fazer. Um vai morrer primeiro e o outro vai morrer por último. Tu não sabe o que tu está pedindo, mulher. Eu estou indo para a cruz e vai ter realmente 2 pessoas, uma de cada lado. Tu quer para eles ir para lá, né? E João nos deixou esse evangelho. Deus o inspirou para escrever estas palavras aqui. E João tem uma maneira muito singular de falar da vida de Jesus. Ele tem uma maneira muito peculiar. Por isso que quando se vai para o seminário, o estudo de João é um estudo à parte, porque a maneira como ele vai descrevendo os eventos, né, como ele vai narrando a história de Jesus, a vida de Jesus, foge um pouco do padrão dos outros 3 evangelistas. E João, ele escreve contando sinais. O primeiro sinal que ele narra no seu evangelho é quando Jesus transforma a água em vinho, ali naquele casamento em Caná da Galileia. E naquela narrativa daquele casamento, João diz assim: olha, este milagre foi feito, João copiando as palavras de Jesus, para que os discípulos creiam, para que eles creiam. E aqui esse texto está justamente após o último sinal que Jesus faz no seu ministério, que é a ressurreição de Lázaro, né? Lá no capítulo 11, que é o capítulo central desse evangelho, o capítulo que se encontra ao meio, né? É a ressurreição de Lázaro. E Jesus, e tudo que João vai escrever a partir de então, depois da ressurreição de Lázaro, é apontando para a morte de Cristo e para a sua ressurreição, para a obra de Cristo na cruz do Calvário e para os benefícios dessa morte de Jesus. O que essa morte e essa ressurreição traz de efeito sobre a humanidade e sobre o mundo, né? O capítulo que nós lemos começa assim, versículo 1: não deixe que o seu coração fique aflito, creia em Deus e creia também em mim. Interessante as palavras que Jesus usa, não, na sua Bíblia deve estar assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Os discípulos estavam em uma confusão, em uma polvorosa, em uma aflição tamanha, mas
o que balançava o coração dos discípulos, o que deixava o coração deles, a vida deles, lembrando que quando se fala em coração na Bíblia, não é um músculo que é responsável em bombear o sangue, não, mas é o ser humano interior, dotado de vontade, dotado de razão, dotado de sentimento. É desse coração que João está falando aqui, que Jesus está falando. Não deixe que seu coração fique aflito. Mas o que estava deixando o coração deles aflitos? No capítulo 12, como eu falei, no capítulo 11 é a morte e ressurreição de Lázaro. E a partir de então, João começa a intensificar na escritura, narrando a história da paixão de Cristo, da morte dele. Então no capítulo 12 nós temos Jesus sendo ungido por uma mulher, e ali Judas Iscariotes, ele até repreende: olha, esse perfume é muito caro, poderia ser vendido por 300 denários, é muito caro, poderia ser bem vendido e depois dar o dinheiro aos pobres. Judas era bom de conta, né? Sabia avaliar bem algo que era bom, algo que era caro, né? E Jesus responde para ele: olha, deixa, ela está ungindo o meu corpo para o meu sepultamento. A pessoa próxima de você, a pessoa que você comunga, que você mais tem estima, e de repente começa a falar de morte. Ô irmão, coisa ruim é quando nossos pais começam a falar: meu filho, acho que está chegando meus dias. A gente diz: conversa logo, né? Não é assim que a gente faz? Que nada, senhora, conversa. Dá para viver muito, ainda vai completar 90, 100 anos. A gente diz: porque a gente não quer passar por essa dor. A gente não quer isso. A gente começa logo a meter outras conversas no meio para desfocar. Aí Jesus está dizendo: olha, deixa, ela está embalsamando o meu corpo para o meu sepultamento. Lá no capítulo 12 ainda, né, os discípulos, alguns gregos querem falar com Jesus, né, e ali no versículo 23 do capítulo 12, Jesus diz assim: ó, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Interessante. A hora do Filho do Homem ser glorificado. Quando é a hora do Filho do Homem ser glorificado? Na hora que ele vai para a cruz. Eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo a perderá, e quem odeia a sua vida neste mundo conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará a quem me servir. Jesus está dizendo: está na hora de eu ser glorificado, e a hora de eu ser glorificado é justamente na cruz. E quem quer ser meu discípulo tem que ir para a cruz comigo. Quem quer ser meu discípulo tem que tomar a sua cruz e me seguir. Quem quer ser meu discípulo não tem espaço para muita coisa na sua bagagem. Quem quer ser meu discípulo não pode carregar muitas tranqueiras dessa vida. Quem quer ser meu discípulo não pode ocupar as suas mãos com coisas inúteis, porque estarão ocupadas segurando uma cruz. E Jesus vai contando mais coisas, ele prediz a sua morte aqui, né? Ele fala da sua morte. Lá no capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Ele faz o serviço de um serviçal de segunda categoria. Naquela cultura, a pessoa, o anfitrião da casa, chamava o seu mordomo e diz: olha, meus visitantes precisam que os pés deles sejam lavados, né? Naquela cultura as pessoas andavam, né,
bem de chinela, terra, não havia asfalto, muita terra, solo muito deserto, né? Poeira. Aí aquele mordomo ia e chamava um outro servo, um mais submisso ainda. Aí esse outro servo ia lavar os pés dos visitantes, dos convidados. E Jesus fez isso. Jesus lavou os pés dos discípulos e disse: olha, eu estou dando um exemplo a vocês como vocês devem se tratar uns aos outros. Antes eu ensinei para vocês que vocês devem amar o próximo como a si mesmo. Agora a gente vai intensificar essa coisa. Vocês devem amar uns aos outros como eu amei vocês. O padrão mudou. O padrão agora é diferente. O padrão não é mais vocês. O padrão não é mais o quanto você se ama, você deve amar o seu irmão. O padrão agora, o quanto eu te amei, você deve amar o seu irmão agora. O padrão agora é diferente. E o meio aquilo ali, Jesus diz: olha, tem um traidor entre vocês. O negócio estava tão bonito, tinha amenizado aquela coisa do sepultamento, da morte, tinha amenizado aquela coisa do embalsamento do corpo, tinha amenizado aquela conversa do grão de trigo que tem que ser enterrado. E agora Jesus diz: tem um traidor entre vocês. Pense na confusão, pense em cada um olhando para si, pense na tensão que estavam. Será eu? Será eu? Será eu? Será que eu vou fraquejar nessa caminhada? Será que eu vou negar o meu mestre? Será que eu vou vendê-lo? E é revelado quem é o traidor ali. É revelado quem é aquele que ia trair Jesus. Jesus pega um pedaço de pão, molha na tigela e dá a Judas. Aquilo ali era um símbolo de honra, de honrar alguém que estava a seu lado. E Judas vai e vende Jesus por 30 moedas. Interessante, né? Ele avaliou um perfume em 300. Na hora de vender Jesus, ele vende por 30. Olha como o coração de Judas era. Ele dava mais valor às coisas deste mundo. Ele dava mais valor a um vidro de perfume do que ao seu Salvador. Às vezes a gente faz isso, queridos. Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente dá mais valor às coisas temporárias do que aquilo que é eterno. Como se não bastasse, Judas sai. Agora Jesus está ali com os discípulos. E Jesus diz assim que Judas saiu, versículo 31 do capítulo 13, Jesus diz: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Observe que a glória de Jesus, todo o tempo quando ele está falando de glória, ele está falando de cruz, ele está falando de morte. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, e por causa dele Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, Ele dará ao Filho sua glória de uma vez por todas. Aí Jesus fala que dá um novo mandamento, diz que esse novo mandamento vai ser a prova cabal de que os discípulos são realmente discípulos, que quando os discípulos amarem-se uns aos outros, no padrão de Jesus, isso vai provar ao mundo que eles são discípulos. Então no versículo 36, Pedro pergunta: para onde vai, Senhor? Jesus respondeu: para onde eu vou vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Guardem essa palavra. Para onde eu vou agora,
Para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que eu não posso ir agora? Pergunta Pedro. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Pedro não estava mentindo não, Pedro estava sendo sincero ali naquele momento. Naquele momento ele estava sendo sincero, mas na hora do pega para capar, o bicho afrouxou. Uma coisa é você estar falando de uma situação de uma ceia, sentado à mesa. Outra coisa é na hora do vamos ver. Uma coisa é amar e dizer que faz qualquer coisa. Outra coisa é na hora de que a atitude é exigida. E Jesus, conhecendo Pedro, vai ser bem assim não, Pedro. Na hora que o bicho apertar, a coisa pegar, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Antes do amanhecer, Pedro, antes da troca dos guardas, da vigília, da terceira vigília, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Agora imaginem, Pedro ali que já se portava como um representante dos discípulos. Naquele jantar a coisa estava tensa. Já foi dito, Jesus já havia dito que ia morrer. Disse que tinha um traidor, o traidor sai. Imagina aquelas confusão que tem às vezes no nosso jantar, nas nossas famílias, né? Que às vezes se reúne para celebrar e acaba tendo confusão, né? Não sei se já aconteceu assim, né? Na casa de você, mas às vezes acontece, né? Que alguém fala alguma coisa, o clima fica tenso. Pois é, estava desse jeito ali naquela mesa. E agora os discípulos veem Jesus falar daquele que era o representante deles, aquele que fazia parte do grupo mais próximo de Jesus, que era Pedro. Jesus dizia: olha, tu vai me negar. Pronto, se Pedro vai negar, e a gente vai fazer o quê? Pense na confusão que estava. E Jesus disse: olha, não deixe seu coração fique aflito. Não deixe que essas situações que estão acontecendo, que estão por acontecer, tire a paz de vocês. Não deixe que as coisas que estão acontecendo neste momento, que aos olhos de vocês parecem estar fora do controle de Deus, aflige o coração de vocês, porque todas elas estão dentro do controle do Todo-Poderoso. Todas as coisas que acontecem ao nosso redor, queridos, todas as coisas que vão acontecendo que nos entristecem, estão dentro do controle divino. Todas essas coisas que afligem a nossa alma estão debaixo do controle de Deus. Amém, queridos? Creio em Deus e creio também em mim. Jesus está dizendo: olha, vocês conhecem a história do Deus de Israel, vocês sabem como Deus guiou o seu povo no deserto, vocês sabem como Ele libertou o povo do Egito, vocês sabem como Deus guiou aquele povo até a Canaã, vocês sabem que esse Deus é digno de confiança. Creiam nele. Vocês sabem que o Deus que prometeu o Messias é digno de reverência, é digno de confiança, é digno de que a gente descanse nele. Creiam nele e creio também naquele que enviou. Também creio em mim. Seu coração está aflito, seu coração está angustiado, seu coração está debaixo de tribulação. O remédio para isso é a confiança em Deus e em Jesus Cristo, acompanhado de uma confiança nas suas promessas. Mas Jesus, porque qual é a garantia que o Senhor nos dá, além daquilo que nós já conhecemos de Ti e desse Deus? Jesus, quando diz creia em mim também, Ele está se igualando a Deus Pai. Assim como vocês devem crer em Deus, creiam também em mim. O Evangelho de João, ele demonstra a divindade de Cristo. E Jesus dá uma promessa: na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu lhe teria dito. Olha, se não fosse desse jeito, Jesus está dizendo assim: olha, o que eu estou falando é verdade, não é mentira não. Na casa de meu pai há muitas moradas. A figura, quando a gente, às vezes, quando lê esse versículo, há muitas moradas, às vezes a gente imagina, né, um condomínio de apartamento, cada um de nós lá no seu apartamento, né? Às vezes na nossa visão individualista, né, a gente pensa no céu, pensa em casa e uma casa para cada crente, né? Às vezes a gente pensa assim. Ele está dizendo: olha, tem lugar para todos vocês. Pedro, tu vai me negar 3 vezes, mas na casa do meu pai tem uma morada para ti. João, Tiago, Bartolomeu, vocês vão me seguir de longe, mas na casa do meu pai é uma morada para vocês. Pedro, tu vai me negar inclusive por uma serviçal, Pedro. Tu vai me negar por uma escrava. Tu sendo homem livre, tu vai me negar por uma escrava. Mas na casa do meu pai é uma morada para ti, Pedro. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vocês que estão com o coração desolado agora, vocês que sabem que vão me perder, que eu vou me afastar de vocês agora, que vocês vão ver todo o meu processo de flagelo, de crucificação e de morte. Vocês vão ver como as autoridades deste mundo vão me prender, vão me flagelar e vão me crucificar. Não se importem com isso, creio em Deus e em mim também. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu garanto isso a vocês. E Jesus continua: vou preparar um lugar para vocês. Jesus nos traz o consolo em meio à aflição, queridos. O Senhor consola a nossa vida das intempéries desse mundo, das perdas que nós sofremos. Ele traz o seu consolo. Ele diz: na casa do meu pai, é uma promessa para aqueles que estão crucificados. Lembra que eu falei que Pedro perguntou: para onde o Senhor vai? E Jesus responde: para onde eu vou, vocês não podem agora, mas me seguirão mais tarde. E nós estamos lendo aqui: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar um lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo traz consolo, porque é uma promessa de Deus para nós que somos seus discípulos. Mas ele deve ser entendido sob 2 perspectivas. Uma perspectiva escatológica, é verdade, de que Deus tem um lugar preparado para nós, de que quando passar as aflições deste mundo, de que quando naquele grande dia, ao ressoar da última trombeta, o Senhor chamar o seu povo, e cada um de nós ouvirmos aquela trombeta e nos reunirmos com o Senhor nos ares, e assim agora a noiva eleita desposar o seu noivo, essa promessa se refere a isso. Ele está dizendo: eu vou preparar tudo. Não quer dizer que Jesus... Tem um irmão uma vez que foi pregar isso aqui, foi ilustrar, né? Disse que há 2000 anos Jesus está preparando esse lugar. Então é uma construção muito bem feita, né? Muito bem elaborada, muito bem sofisticada, porque ele já está há 2000 anos, né, preparando tudo isso. Isso é uma maneira deles falar, de dizer: olha, a situação está sob controle, aquilo que eu estou falando é verdade, aquilo que eu estou falando tem garantia. Eu vou, vocês vão estar, quando tudo estiver pronto, eu virei para buscá-lo. É verdade, isso aqui fala de algo do futuro, mais distante, mas também fala de algo mais próximo para os discípulos. Às vezes a gente só vê nesse lado do futuro mais distante, mas a gente tem que ver do futuro mais perto. Ele está dizendo: olha, eu vou para a cruz, vocês não podem ir para a cruz agora, vocês não podem ir.
Eu vou sozinho primeiro. Eu vou preparar o caminho da cruz para vocês. Eu vou preparar o caminho da crucificação de vocês. Vocês não podem ir comigo agora. A jornada agora é só minha. Mas vocês vão vir logo atrás. E quando vocês vierem, e quando tudo estiver pronto, eu vou buscar vocês, vocês vão vir para a cruz comigo. Porque, querido, para a casa do Pai, a promessa de estar para sempre na casa do Pai, passa por uma promessa de cruz primeiro. Somente estarão na casa do Pai aqueles que estiverem crucificados com Cristo. É o que Paulo diz aos Gálatas. No capítulo 2, 19, ele diz o quê? Que já estou crucificado com Cristo. A casa do Pai é para aqueles que estão crucificados com o Senhor. A casa do Pai é para aqueles cujo a cédula da sua dívida, de todos os nossos pecados, de todos os meus débitos, de tudo aquilo que eu fiz contra Deus, está cravado lá na cruz do Calvário. Só vai para essa casa aqueles que estão crucificados em Cristo, aqueles que agora morreram para este mundo e vivem para Deus. Eu estou indo preparar um lugar para vocês, eu vou preparar o lugar, vocês estarão na eterna glória com o Pai na sua casa, sim, mas antes disso vocês vão passar pela cruz também, para vocês estejam sempre comigo onde eu estiver, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Isso aqui é uma pergunta, é uma afirmação retórica de Jesus. Ele faz essa afirmação e espera que os discípulos falem alguma coisa, respondam alguma coisa. E Tomé responde: não sabemos, versículo 5, para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Olha, se a gente não sabe o destino, como é que a gente vai saber o caminho? Né? Hoje em dia os celulares têm um GPS, né? A gente digita lá o local que a gente quer ir, né? E digita lá e aparece o lugar, e a gente marca a rota, né? E vai, né? Mas se a gente não sabe para que lugar está indo, como é que a gente vai digitar no GPS? Como é que o GPS vai dizer a rota? Não dá. Tomé está dizendo isso. Olha, como que a gente vai conhecer o caminho? A gente não sabe bem para onde o Senhor vai, mas eles sabiam sim. Tomé aqui estava meio confuso. Jesus está dizendo: olha, eu vou para a cruz e vou para a casa do Pai. Eu vou para a cruz, eu vou ser glorificado na cruz e vou para a casa do Pai, e vocês também vão. Qual é o caminho? Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Jesus ensinou aos discípulos: existem duas portas e dois caminhos. Ele disse que uma porta é larga. Os irmãos que já fizeram mudança, né? Às vezes a gente tem aquele móvel, aquele guarda-roupa, que a gente faz de tudo para não desmontar o guarda-roupa todo, porque dá um trabalhão depois para montar, né? E só tira algumas coisas que é para ver se o guarda-roupa passa de boa, né? Nas portas que tem que passar, tanto da casa que está saindo quanto para a casa que está chegando, né? Que é para ver se não bagunça muito as coisas. Mas quando a porta é estreita, então quando tem um corredor ali que não dá para o guarda-roupa sair, o que faz? Desmonta tudo, né? A porta da eternidade, a porta que leva para o caminho do céu, a porta que leva para Deus é estreita. Não dá para a gente entrar por ela com um bando de bugiganga. Não dá para a gente entrar com ela cheio de sacola. Não dá para a gente entrar por ela cheio de valisa. A valisa é o novo, né? Não dá para entrar por ela cheio de coisa, ela é estreita. É isso que Jesus está dizendo: olha,
quem quer ser meu discípulo se renuncie-se a si mesmo, renuncie tudo que ele carrega, tudo que ele acha que é importante para ele, que ele vai precisar, ele tem que renunciar. Ele tem que ter a plena convicção que ele precisa de apenas uma coisa: de mim. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus é o necessário para nossas vidas. E aquela porta estreita somente entra, você só pode ter uma carga na sua vida, que é o jugo de Jesus, que é leve, que é a pessoa bendita de Jesus em sua vida. E ele diz ainda, no mesmo texto ele diz que ele também é o caminho, que o caminho é o quê? Que o caminho que leva para o céu, que o caminho que leva para a salvação, ele é o quê? Estreito. Ele é estreito. Não tem como passar por uma porta estreita e não tem como fazer um remendo. Fazer não, eu vou passar, eu vou deixar as coisas bem aqui na porta, minhas tranqueiras tudinho eu boto aqui, passo, agora eu vou pegar e... Não dá certo. Tem que deixar do lado de fora mesmo. Não tem como carregar, não tem como passar pela porta estreita, cheio de bugiganga dessa vida, cheio daquilo que lhe atrapalha, cheio daquilo que você carrega, cheio daquilo que lhe afasta do Senhor, cheio daquilo que atrapalha a sua comunhão com o Senhor. Não tem como continuar também no caminho carregando todas essas coisas. E Jesus diz agora: eu sou o caminho. O Salmo 1 tem uma verdade para nós, várias, mas nós queremos destacar uma. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos e não se detém no caminho dos pecadores. Essa palavra caminho fala de estilo de vida. Como eu vivo a minha vida? Com base em que eu tomo as minhas decisões, com base em que eu tomo minhas escolhas, como eu vivo a minha vida é vivida para a glória de Deus ou para o meu próprio egoísmo? Jesus está dizendo: eu sou o caminho. É por onde a gente deve caminhar. Jesus está dizendo: a vida do discípulo é uma vida que anda por onde eu andei, que pisa por onde eu pisei, que ouve o que eu ouvi, que sente o que eu senti, que diz o que eu falei, que ama como eu amei. O caminho é esse. Eu sou o caminho e somente por ele podemos chegar ao Pai. Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Olha, vocês são meus discípulos, vocês vão caminhar para a cruz, vocês têm como herança, têm como promessa a casa do Pai, mas nós temos uma paradinha ali na cruz primeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que leva a Deus, Ele é a verdade que Deus deu ao mundo, e Ele é a vida eterna que Deus propicia àqueles que creem em seu nome. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que o ser humano procura nesta vida. Quantas vezes a gente não vê as pessoas procurando alguma alegria, procurando satisfazer a sua alma, procurando nas suas realizações preencher uma lacuna que somente Jesus Cristo pode preencher. Quantas pessoas vivem no seu engano, porque não conhecem a verdade? Jesus está dizendo: eu sou o caminho, e esse caminho, a gente conhece a verdade e recebe a vida, e Jesus está dizendo: ninguém pode vir ao Pai. Ele não disse ninguém pode ir ao Pai, ele não disse assim ninguém vai ao Pai. Ele diz: olha, ninguém vem ao Pai, porque ele se coloca, ele é o único elo de ligação com o Pai, ele é o único elo de ligação com a casa do Pai, ele é o único elo de ligação com a vida eterna que está prometida a nós, queridos. As pessoas neste mundo dizem:
sobre as religiões, que todas as religiões são boas, porque fazem o ser humano melhorar, que são caminhos que levam a Deus. Só há um caminho que leva a Deus, só há um caminho que leva ao Pai, e ele se chama Jesus Cristo. Só há um caminho que podemos seguir seguradamente para estar na casa do Pai, e ele se chama Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o caminho de Jesus Cristo é uma cruz. A cruz é o lugar do discípulo, enquanto ele não chega na promessa da casa do Pai. A cruz é o nosso lugar, queridos. Não é sempre uma morte violenta, mas é uma vida que não é em paz com este mundo, que não é em paz com o príncipe deste século. É uma vida que lá no serviço as pessoas se incomodam porque nós somos servos de Deus. É uma vida que as pessoas se importam e se zangam com um gesto, com uma atitude nossa, quando nós aceitamos uma propina, quando nós aceitamos algo errado. É uma vida que denuncia a injustiça, porque nós servimos a um Deus justo. Nós queremos convidar os irmãos a ficar em pé neste momento agora. A cruz é o nosso lugar, enquanto não estamos na casa do Pai. Se estamos na cruz, nós temos a plena convicção que estaremos na casa do Pai. E é justamente porque Deus nos leva cada vez mais para a cruz, é que nós temos mais certeza ainda de estarmos na casa do Pai. Essa semana nós vimos na internet, se não falha a memória, foi na Nigéria, um missionário tradutor de Bíblias foi morto e a sua esposa teve o braço arrancado. E às vezes a gente sofre com isso, vê essas notícias, sofre. Mas Jesus, lá em Mateus capítulo 5, de 10 a 12, ele diz justamente o contrário: alegrai-vos quando perseguirem vocês, quando injuriarem vocês por causa do reino, por causa do meu nome, fiquem alegres, porque esse é o estágio daqueles que foram chamados por Deus, porque esse é o estágio daqueles que são mansos de coração, porque esse é o estágio daqueles que são pacificadores, porque esse é o estágio daqueles que se humilham, porque esse é o estágio daqueles que são pobres de espírito, porque esse é o estágio daqueles que já choraram. Em Atos dos Apóstolos tem um momento que os discípulos são açoitados e eles voltam glorificando a Deus, porque se acharam dignos de sofrer por Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos ajudar, porque falar do púlpito sobre sofrimento, sobre cruz é fácil, o difícil é no dia a dia. Difícil é quando a cruz vem, quando a cruz se revela. Dizer que a gente não vai negar Jesus, que vai morrer quando está à mesa, é fácil. Depois, quando chega os soldados, a gente quer fazer as coisas na força, quer cortar o pescoço de um, tem a euforia de resolver as coisas na bala, na faca, aí depois é um fujão. Que o Senhor nos abençoe e faça essas verdades habitarem em nosso coração, e nos traga o consolo necessário, e nos tragam o refrigério necessário, sabendo que sem Ele nós não podemos seguir. Ele é a certeza de nossas vidas.
coração crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aleluia. Quero chamar neste momento a mensagem e que o Senhor comunicou ao seu coração. Talvez você tenha batido em muitas portas, talvez você tenha entrado por muitos caminhos que no seu início parecem tranquilos, parecem bons, mas no decorrer eles mostram o que realmente eles são. O Evangelho mostra a realidade do que ele é. É um caminho de cruz, mas é o único caminho que leva para a promessa da casa do Pai. Pai bendito, nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor entrou em nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor tirou a venda do nosso coração, tirou a escama dos nossos olhos, Senhor. O Senhor nos fez enxergar, Pai, a Tua palavra. O Senhor fez perceber o projeto de vida que o Senhor tem para nós, Pai. O Senhor nos mostrou, Pai, a Jesus Cristo, Pai, porque foi do Teu agrado fazê-lo, Pai. Foi o Senhor que nos arrastou para este caminho, Pai, nos trouxe para este caminho, Pai. E, Pai querido, nós não podemos continuar nesse caminho se não for pela Tua vontade, se não for pelo Teu auxílio, Pai. Nós não podemos continuar, Senhor Deus, negando, Senhor, a nós mesmos, carregando a nossa cruz, se o Teu Espírito Santo, Pai, prometido nesse texto, Senhor Deus, não estiver em nós, Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nós te pedimos a Tua força, te pedimos a Tua graça, Senhor Deus, para continuarmos a nossa caminhada crendo, Senhor, e confiando na Tua promessa, Pai. Continuamos a nossa caminhada, Senhor Deus,
olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, continuar a nossa caminhada, Senhor Deus, crucificado em Cristo, Senhor, mortos para o mundo, vivos para Deus. Pai querido, mais uma vez nós pedimos em favor das famílias, Senhor Deus, enlutadas, que essa promessa, Senhor Deus, a promessa da casa do Pai, seja o conforto ali, Pai, seja a consolação ali, Senhor Deus, seja o refrigério ali, Senhor Deus, de saber, Senhor Deus, que dos nossos irmãos que partiram um dia, Senhor Deus, nós estaremos com Ele na mesma casa, na mesma morada, Senhor. Que essa separação, Senhor, provisória, assim como o Senhor Jesus ali na cruz, provisoriamente ficou separado dos seus discípulos, mas que aquela brevidade ali, Senhor Deus, tornou possível toda uma eternidade de estarmos juntos em comunhão contigo, possa alimentar e consolar os corações de nossos irmãos, de cada um, Senhor Deus, que sofre a dor da perda, Pai. Em nome de Jesus é que nós pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Amém. É muito bom ouvir palavras de Deus, né? É maravilhoso quando a gente tem sede de ouvir palavra de Deus. Já me disseram ali que o culto de domingo termina 8h30 e eu disse depois de 16 anos vieram me dar essa notícia, porque, irmãos, a gente passa tanto tempo, né, fazendo outras coisas no nosso dia a dia, e tão pouco tempo aqui na casa